Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa Conversa com Especialista. Essa aqui é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Hoje nós estamos recebendo aqui a Berenice Blender. Ela conversará conosco sobre arquitetura Vastu Maharishi, ciência védica da habitação. Berenice é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de Pernambuco em 1989 e pós-graduada em arquitetura Vastu Maharishi pela Universidade Europeia de Pesquisa Maharishi em Vlodrop, Holanda, em 2014, e especialista em ciência védica da habitação. Berenice, seja muito bem-vinda aqui Olá, Anderson. na UIA 2021 Rio Expo. E conta pra gente um pouco sobre a arquitetura Vastu Maharishi. Então, é um tipo de arquitetura muito especial, porque ela vem de uma tradição milenar que floresceu na Índia há milhares de anos atrás. E são textos védicos que nos trouxeram até hoje, esse momento em que estamos aqui, para demonstrar para vocês esse tipo de arquitetura que foi perdida com o tempo e foi reavivada recentemente pelo sábio Maharishi Mahesh Yogi, e onde eu fiz a minha pós-graduação na Holanda, desse conhecimento tão especial. Então, eu vou apresentar para vocês, passo a passo, para vocês entenderem exatamente por que é tão sutil e tão especial essa arquitetura e como eu encontrei essa arquitetura. Bem, a arquitetura Vastu Maharishi pode ser conhecida também como arquitetura védica Maharishi. Na verdade, ela é a ciência védica da habitação. Eu sou Berenice Blender, arquiteta e urbanista. Bom, Maharishi Mahesh Yogi é o fundador do programa da meditação transcendental e ele reavivou a antiga literatura védica e seus 40 aspectos. E nós vamos falar hoje de um dos aspectos dessa literatura védica. E ele também é o criador do país global da paz mundial. É um país sem fronteiras, mas que tem uma estrutura igual a um país normal. Tem ministros, tem coordenadores, enfim. E eu faço parte dessa estrutura, trazendo até vocês esse conhecimento que foi perdido, mas perdido na sua totalidade, mas através do sábio Maharishi nós podemos reavivar e trazer esse conhecimento novamente para que todos possam ter o benefício dele. A arquitetura Vastu Maharishi também é um dos 5 pilares da abordagem védica para a saúde, e vocês vão ver por quê. Bom, eu primeiro gostaria de contar para vocês uma pequena história, a minha história. Quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo a cadeira de conforto ambiental, e nós tratávamos sobre decoração, iluminação, ventilação, luz e sombra, os raios do sol, a incidência solar. E hoje em dia, inclusive, já está se falando em neuroarquitetura. Eu procurei algo muito mais além depois que eu escutei uma história de um professor meu de planejamento, o professor Geraldo Santana, em que ele me contou. Ele estava batendo um papo com os alunos e ele contou uma história interessante, em que ele estava em um ambiente, uma espécie hoje em dia de cowork, e que várias pessoas trabalhavam no mesmo ambiente, mas que ele sentia que existia algo diferente naquele ambiente, algo que não estava agradando ele. E ele olhou o mobiliário, a pintura, tudo estava muito perfeito, mas ele notou que a iluminação não estava muito boa. Tinha um roda-teto, e esse roda-teto fazia uma sombra, a iluminação estava mais baixa, eram pendentes,
E ele foi um dia mais cedo, ele contando essa história. Ele era muito engraçado. E ele disse que chegou mais cedo e amarrou os pendentes de forma que a iluminação ficasse exatamente no nível do roda-teto. E que isso fez uma grande diferença no ambiente e que todas as pessoas que foram trabalhar no ambiente naquele dia notaram que havia uma diferença. E isso ficou na minha memória. Eu guardei isso durante anos. Eu sabia que algo mais poderia existir, além de só termos um conforto térmico ou um conforto ambiental de iluminação, sombra e etc. Qual a minha relação com o ambiente em que eu vivo? Essa foi a minha curiosidade. Então, em 1995, eu aprendi a técnica da meditação transcendental. Foi quando eu conheci todo esse mundo que está por trás de quem aprende a técnica da meditação e descobre que existe um mundo, um conhecimento além daquele que a gente conhece no dia a dia, né? Daquilo que a gente é apresentado nos nossos dias. E foi aí que eu ouvi falar sobre a arquitetura vasto. Tá? A arquitetura vasto está dentro de um dos ramos do Veda, da literatura védica, que chama Sthapatya Veda. Stam significa estabelecer, Veda significa conhecimento, então é o conhecimento estabelecido. Tá? E todas as formas trazem esse conhecimento. E então foi dessa forma que eu comecei a saber um pouco mais. Na época, eu não tinha literatura disponível no mercado, eu procurei em internet, eu tinha poucas informações sobre isso. E poucos anos depois eu conheci meu marido, e ele é professor de meditação transcendental, e ele estava vindo da Europa, da Universidade Maharishi Europeia de Pesquisa. Ele tinha feito um trabalho lá, tinha retornado para o Brasil, e quando nós nos conhecemos, ele começou a falar mais sobre Sthapatya Veda, sobre arquitetura vasto, e eu comecei a ter acesso a mais informações. E em 2006, nós juntos prestamos consultoria para um casal aqui do Rio de Janeiro. Na época, nós morávamos em Recife. Nós prestamos consultoria junto com um arquiteto credenciado da Europa, que é o arquiteto Alberto Castanho, que hoje é o coordenador da América Latina e dos países de língua portuguesa e espanhola. E o Alberto proporcionou todo esse material para a gente. Foi quando eu tive o meu primeiro contato, assim, de fato, com a arquitetura vasto. E eu quero mostrar um pouquinho de toda essa minha experiência, de tudo que eu aprendi, para vocês conhecerem e vocês também entenderem como é importante você estar vivendo bem numa casa, no seu habitat. Como está a sua jornada do seu dia. Então, para começar, eu trago essa frase, né, que sua mente tem a imensa habilidade de ordenar o caos. As letras não estão colocadas alinhadas, mas o nosso cérebro tem essa capacidade de reorganizar. Mas ele perde um tempo com isso. Ele precisa se adequar à forma com que está escrita. Nós conseguimos ler, mas nós perdemos algum tempo. E nós gastamos alguma energia quando nós fazemos isso. E uma forma também importante que o nosso cérebro
é capaz de se adaptar, né, a neuroplasticidade, se adaptar ao ambiente. Mas que tipo de ambiente nós vivemos? O ambiente interfere no nosso comportamento. E eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que foi feita com gatos, tá? Por isso nós temos uma figura de um gato aqui, em que é relatado, inclusive, num livro de Maharishi, foi feita essa experiência no Oriente, perdão, e alguns psicólogos que trabalharam com essa experiência. Eles fizeram 2 ambientes, um totalmente organizado, bem orientado, limpo, sem poluição, um ambiente clean. E um outro ambiente bagunçado, poluído, com som, com sujeira, enfim, de uma forma totalmente desorganizada. E em ambos os ambientes eles colocaram uma tigela de leite e uma tigela de vinho no ambiente clean e no ambiente que estava poluído, mais bagunçado. No ambiente clean, os gatos apenas iam tomar o leite. Eles não se interessavam em nenhum momento na tigela com vinho. Mas, no ambiente bagunçado, eles tinham a tendência a experimentar o vinho. E isso indica que o ambiente em que a gente vive, onde a gente mora, onde a gente trabalha, influencia no nosso comportamento. Então, eu me torno naquilo que eu vejo. Então, a gente vai falar um pouco então, da natureza. Como é que a natureza se comporta? A natureza, ela tem a sua própria evolução, a sua própria estrutura. E é organizada e ordenada. A nossa própria fisiologia é organizada e ordenada para trabalhar, para o nosso bem-estar físico e mental. Então, é baseado nessa estrutura da natureza que a gente vem desenvolver a nossa arquitetura, nosso tipo de arquitetura. Tá? Então, do menor que o menor ao maior que o maior, nós encontramos organização e ordem, estrutura, né, na estrutura. Do cosmo às menores partículas. Tá? E medidas e proporções já foram descobertas pelo ser humano há muito tempo atrás. Né? Nós temos a arquitetura védica é uma das primeiras a experimentar e usar esse tipo de proporção e medidas. Mas o Homem de Vitrúvio, do Leonardo da Vinci, né, esse é de Le Corbusier, o desenho de Le Corbusier, mas da Vinci já tinha feito um desenho, uma proporção do ser humano. O retângulo áureo também é um exemplo de perfeição, assim como a proporção φ, que é a proporção de crescimento e evolução da natureza. É uma dízima, né? Periódica, e a gente encontra isso na arquitetura clássica grego e romana. Então, é um conhecimento que vem historicamente de muito tempo. E a estrutura, como é que a gente percebe a estrutura? Eu vou dar um exemplo, que é um pequeno exemplo de como a gente percebe o som. O nosso ouvido tem uma estrutura para perceber uma estrutura externa e decodificar, e fazer a leitura dela, e fazer um processo mental e entender aquilo que está acontecendo. Então, eu posso medir as ondas do som, ela tem frequência, ela tem medida de onda, amplitude, e o nosso ouvido tem essa capacidade de perceber essa estrutura externa através de uma estrutura interna. Essas estruturas que estão mostrando aqui em forma
de mandalas é uma estrutura do som visto de frente. E essa aqui é uma estrutura do som visto através da sua onda, como ele se manifesta. Então, a nossa estrutura tem essa capacidade. E se a nossa estrutura tem essa capacidade, quantas outras coisas, através dos nossos 5 sentidos, nós percebemos? Tudo ao nosso redor. Então, quando eu mostrei aquele slide em que a gente mostra que a nossa mente tem a capacidade de reestruturar, né, estruturar o caos, quanto trabalho o nosso cérebro está fazendo? O tempo todo. Né? A gente tem, inclusive, um desgaste durante a nossa jornada. E a importância da gente descansar é exatamente isso, é você poder estar renovado para o dia seguinte, para voltar a trabalhar. Então surge a arquitetura Vastu Maharishi, que vem da literatura védica, do livro do Isthapatya Veda. Tá? Vasto significa ambiente, meio ambiente de uma forma geral, e o vasto, com tracinho em cima, é um local específico. Tá? Como no nosso computador a gente não tem esse tracinho, está aqui apresentado com a tentativa de um tracinho, mas é um tracinho que tem no sânscrito. Quando é feita a transliteração do sânscrito, a gente escreve com um tracinho em cima, é como se esse A fosse mais longo. Então, é vasto. Na verdade, é a arquitetura Vastu Maharishi. E nós usamos essa figura que está aqui, que é o Vastu Purusha. Aqui tem uma história também interessante. O Vastu Purusha foi um ser criado por Brahma, e ele se tornou muito grande, e ele começou a se alimentar e devorar tudo que estava na sua frente. E Brahma percebeu, Brahma, o criador, né, da literatura védica, da literatura indiana, hindu. Brahma, percebendo isso, ele disse: não, a gente tem que fazer alguma coisa, senão ele vai devorar todos os mundos. E então ele convocou os 4 elementos, terra, o ar, o fogo e a água, para dominar esse ser que estava tão descontrolado. E eles dominaram esse ser na terra, prendendo ele na terra, e Brahma pulou no meio dele para mantê-lo seguro e preso à terra. E aí o nome dele é Purusha, e ele virou para Brahma e disse: mas você me criou, por que você está fazendo isso comigo? É a minha natureza. E ele disse: está bem, então eu vou lhe dar a imortalidade, mas você não pode sair desse lugar, do lugar onde você está, da terra. E as pessoas, para poderem morar na terra, elas têm que seguir algumas regras. Então se tornou o Vastu Shastra, que são as regras para que você use a terra, o terreno, de a forma adequada, que você não afete esse ser chamado Purusha. Né? A arquitetura também é conhecida como arquitetura védica. Nós temos também casa criadora de fortuna. Na verdade, fortuna aqui significa prosperidade, ou casas saudáveis. Então, reavivar esse conhecimento da antiga tradição foi um trabalho que Maharishi fez. Esse sábio, Maharishi significa Maha, grande, Rishi significa sábio, um conhecedor. É um grande conhecedor. O que ele fez foi revitalizar esse conhecimento, que passou de pai para filho, de mestre para discípulo, e sempre se tem uma perda, como um telefone sem fio. Você sempre perde alguma coisa nesse processo. E ele, como um ser iluminado, ele
resgatou esse conhecimento na sua pureza. E nós usamos medidas e proporções calculadas de acordo com os textos antigos védicos e que foi trazido para o nosso sistema métrico atualizado. E leva o nome, leva o selo, né, Maharishi, o nome, arquitetura Vastu Maharishi ou arquitetura védica Maharishi, justamente porque ele trouxe novamente esse conhecimento para ser utilizado de forma que pudesse ser aplicado, exatamente, aplicar. E eu tenho essa figura aqui, que eu coloquei também, de um templo antigo, que é um templo que tem proporções e medidas de acordo com esse conhecimento, mas é o que restou, são os templos dessa arquitetura, e que hoje eles são estudados. Mas os templos têm medidas e proporções apropriadas para serem templos, não para serem moradias. Então, isso é muito perigoso, você usar medidas, proporções para viver exatamente. No dia a dia. Entendi, ou seja, usar as proporções que são colocadas para os templos, né? Ou seja, que é um tipo de ambiente, de construção, né, que determina determinadas proporções, vamos dizer assim, né, que se colocam com determinadas proporções, pegar essas proporções e trazer para a arquitetura do dia a dia, né, para outro tipo de edificação, com outro tipo de uso, né? Exatamente. Há esse risco na análise dessa cultura, né, ou seja, desse conhecimento. Por isso a importância da gente ter o selo Maharishi, porque ele sabia exatamente o que é apropriado para ser aplicado para nós podermos viver, trabalhar e etc. Nós somos pessoas comuns, ativas, não vivemos em templos, não somos monges, não temos uma vida monástica. São coisas apropriadas para cada atividade. Então, eu trouxe aqui um textozinho de Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um astrofísico contemporâneo. Ele foi formado pela PUC-Rio. E, hoje em dia, ele é diretor de um departamento nos Estados Unidos. E ele fala, muito apropriadamente, se todas as coisas têm forma e as formas se pode descrever com números, então os números se convertem na essência do conhecimento, a porta de entrada da sabedoria superior. Se o conhecimento é o caminho para apreender o divino, os números se convertem na ponte entre a razão humana e a mente divina. Para tanto, a gente já falou um pouco sobre o sistema védico de medidas e proporções, que é o que nós usamos, né, que são cálculos que são baseados na fisiologia humana e no universo. E nós levamos em consideração não só medidas e proporções, como o Sol, a Lua, constelações, os polos norte, sul e equador. Tudo isso é analisado para que nós tenhamos o perfeito alinhamento do ser humano com o cosmos. E a gente vai ver por quê. Nós temos diferentes energias do Sol, da manhã até a tarde, correto? A gente já ouviu muito as pessoas falarem, não vá para a praia depois das 10 horas da manhã, porque o sol está muito forte, ele prejudica. Isso significa o quê? Significa que há diferentes energias, do começo ao final do dia.
E o uso dessas diferentes energias influenciam os cômodos da casa. Então, nós temos aqui a indicação do norte, em cima, para cima, o leste para a entrada principal. E o sudeste é o melhor lugar para nós podermos ter a cozinha, porque é o lugar onde o fogo é mais auspicioso para cozinhar. Você vai também comer no lugar onde sua digestão é melhor. Você vai dormir, o lugar melhor de dormir é o noroeste, sudoeste, onde seu sono será mais reparador. Você estudar, onde o seu intelecto está mais aguçado. Tudo isso são as diferentes energias do sol de manhã até à tarde. E durante todo o ano, porque o sol muda, né, de lugar, você tem os benefícios em todos os cômodos. Então, um médico Ayurveda, uma das primeiras coisas que ele pergunta para o seu paciente é: aonde você dorme e como você dorme? Porque isso influencia. A gente já viu o que o ambiente influencia no nosso comportamento e na nossa saúde. A intenção dessa distribuição, dessas funções dentro do ambiente construído, né? E aí aqui nós estamos falando de uma habitação. Sim. É um ambiente construído de uma habitação, né? A localização disso, a intenção é que se posicione esses tipos de uso, né? Situados de forma em que ele consiga receber a melhor energia durante o ano. Exatamente. A gente sabe que com o passar do ano, né, e das estações, a posição do sol, a insolação, enfim, né? Isso tem diferentes rebatimentos na edificação, né? Então, na realidade, a estratégia é posicionar essas funções no ambiente de maneira em que ele tenha, durante o ano, a maior incidência dessa energia. E os benefícios dessa energia. Por exemplo, você pode estar dormindo no lugar onde deveria ser a cozinha, e aí você acorda de madrugada com fome, você não sabe por quê. Certo? Então, isso influencia também a localização dos ambientes. Essa são localizações básicas. Existem algumas alterações que podem ser feitas, não é totalmente fixas, né? São as ideais. E também o posicionamento de entrada da casa é muito importante. Como eu falei, a gente leva em consideração o Polo Norte e o Polo Sul. Mas a gente está falando aqui do Polo Norte geográfico e não do Polo Norte magnético, porque há uma diferença. O Polo Norte magnético, ele tem uma declinação magnética em relação ao Norte geográfico. O que é mais próximo, a gente vai ver mais na frente, que eu vou dar umas dicas para vocês quiserem olhar o posicionamento da entrada da casa de vocês, é o Google Map, porque ele usa o norte de quadra, e o norte de quadra é muito próximo do norte verdadeiro, que é o norte geográfico. Então, os posicionamentos melhor da entrada de uma casa, ou de um edifício, ou do seu trabalho, enfim, de qualquer edificação, é o leste. O leste é o lugar mais auspicioso
O que ele traz para quem tem uma entrada a leste na sua casa? Iluminação, realização, afluência. Ou uma outra alternativa é você ter uma entrada norte, que traz aos moradores prosperidade e felicidade. As demais situações não são auspiciosas, elas não são boas, não têm boas influências para quem mora ou trabalha naquela edificação. Então, se você tem uma casa ou um lugar onde você vive, a entrada principal é nordeste, você não descansa bem, aliás, sem casamento e sem filhos. Não é bom para casamento e não é bom para os filhos. Se você tem noroeste, tem incidência e abalado, inconsistência e um abalado mental. Acho que é isso que eu estou lendo, né? Abalo mental, não sei se é essa palavra mesmo, que às vezes na digitar, mas eu acho que abalado abalado mental, exatamente. Se a sua entrada é oeste, oeste é onde o sol está se pondo, onde a gente tá, as energias do dia estão indo embora. Então, pobreza, falta de criatividade, falta de vitalidade. Sudoeste, disputas de família. Sul tem a maior negatividade, que é problemas e sofrimento. Traz aos moradores problemas e sofrimento. E Sudeste, medo constante. Então, a indicação de entrada auspiciosa é leste ou entrada norte. São as duas entradas principais. E lembrando que é sempre usando o norte verdadeiro. Uma coisa que é muito importante é que estudos recentes, isso é bem recente mesmo, é desse mês, tá? Essa pesquisa aqui, feita pelo Dr. Fred Treves, da Universidade Maharishi, Internacional Maharishi, em Fairfield, nos Estados Unidos, ele é um neurocientista, tá? E ele faz EEG nas pessoas, eletroencefalograma, e ele deu para as pessoas numa casa quebra-cabeça para elas trabalharem, tá? E com a cabeça virada, olhando para leste, para norte, para oeste e para sul. E ele percebeu que os disparos neurais são muito maiores e mais rápidos quando a gente está olhando para leste. Então, se você olhar aqui na pesquisa, as ondas beta e gama, que são as ondas cerebrais da atividade, elas são estão muito mais ativas quando a gente está olhando para leste do que quando estamos olhando para sul. Então, a perda de energia é muito menor. O resolver problema é muito mais rápido quando você está com a face olhando para leste. E isso é uma pesquisa científica comprovada e publicada. Outra pesquisa científica também que foi feita e é uma referência é o efeito vasto Maharishi. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos um exemplo de um supercondutor, tá? E um condutor ordinário. E isso aqui é um ímã, tá? Um campo magnético, em que no condutor ordinário ele penetra no condutor ordinário. Mas no supercondutor, os efeitos magnéticos passam em torno. Isso
É porque o slide, quando passei de um para o outro, ficou sobreposto. Mas tudo bem? Não se preocupa não. É porque é o PowerPoint. Eu fiz no Page, no Mac. Aí eu acho que ficou uma letra em cima da outra. Então, voltando. A gente está falando aqui do supercondutor, né, em que o campo magnético não penetra no supercondutor. O mesmo efeito nós temos numa arquitetura vasto. Tá? Numa cidade ordinária, nós temos as influências negativas passando. Mas numa construção vasta ou numa cidade ideal, a gente tem os efeitos negativos passando no entorno. E isso a gente chama de invencibilidade. E esse exemplo aqui foi um incêndio que houve, isso foi nos Estados Unidos, eu não sei exatamente qual foi a cidade, mas essa casa é uma casa vasto Maharishi, e que o incêndio, dá para notar pela fotografia, que ele para antes e ele dá a volta na casa. Ele faz exatamente o contorno do quadrado da cerca externa da casa. Algumas outras pesquisas que têm sido feitas recentemente, né, que são de maior sucesso atribuído a viver numa casa Maharishi vasto. 92% das pessoas reportaram que ter maior sucesso de uma forma geral. Relacionamentos também melhoraram em relação à profissão e prosperidade. E melhora na saúde, também, atribuído a viver numa casa Maharishi vasto. 85% das pessoas reportaram menos estresse e 80% reportaram melhora na saúde mental. Então, a gente tem aqui o azul claro, que concorda, e que altamente concorda está em vermelho. Então, saúde mental, saúde física, dormir melhor e menos estresse. Então, saúde, felicidade e prosperidade são as influências de uma edificação bem orientada, seguindo os princípios Maharishi Vastu. Então, como vai ser sua jornada do dia? Que a gente pensa em jornada sempre atravessar uma distância, alcançar uma distância, mas o tempo também é uma distância. E a sua jornada, como é que está? Você está dormindo bem? Você está se alimentando de forma adequada? Nós vivemos em casas que não estão sendo apropriadas para termos uma vida saudável, não é verdade? Então, a gente usa todas as leis da natureza. Tá? Eu gosto muito de usar esse exemplo porque um barco à vela é uma imagem tão bucólica, né? Tão bonita, um barco à vela. Mas o que o barco à vela faz? Ele usa as leis da natureza. O vento está soprando, mas o homem é capaz de usar as leis da natureza, as leis da física, para ir a favor do vento e contra o vento. E ele se desloca do jeito que ele quiser. Então, ele está usando todo o potencial da lei natural. E, dessa forma, a gente está ligando a inteligência individual à inteligência cósmica, que é quem comanda todas as leis da natureza. Então, estarmos bem nutridos em nossas casas saudáveis é muito importante. Termos uma vida melhor para nós, para os nossos filhos. E a arquitetura Vastu Maharishi é um dos 5 pilares da abordagem védica para a saúde.
Maharishi fala que uma gota de veneno num pote de mel estraga todo o pote de mel. Como estamos vivendo. Alguns exemplos, tá? Ela pode ser em qualquer estilo, high-tech, mais tradicional. Tá? Ela se adapta a lugares e função. Tá? Pode ser residencial, institucional, pode ser vila, tá? Ou condomínios, como a gente chama aqui no Brasil. Essa é conhecida como Vedic City, tá? Mas ela fica em Fairfield, Iowa, nos Estados Unidos. Ela fica próxima a Maharishi International University, que é a Universidade Internacional Maharishi, em que as pessoas moram lá. A Oprah já fez um documentário falando sobre essa cidade. Nós podemos ter comunidades, pode ser individual. Essa é a Casa do Rio de Janeiro. Tá? Vocês veem que ela está bem adaptada ao nosso estilo de vida e ao nosso gosto pela arquitetura moderna. E algumas dicas de orientação, se você quer saber como está localizada a sua casa, a entrada do seu edifício, ou a entrada da sua casa, ou de onde você trabalha. Nós usamos o norte geográfico. O norte do mapa são os mais confiáveis, que é a bússola, por conta da declinação magnética, que muda de lugar para lugar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aproximadamente 20 graus de diferença em relação ao norte geográfico, ao norte de quadra. E em outros países é 10%, em outros lugares é quase zero, enfim. Como o norte magnético está sempre mudando de lugar e o eixo da Terra continua no mesmo lugar, então, e é o eixo da Terra que nos dá as estações do ano, certo? Então a gente tem o equilíbrio aí das estações e as influências do ano todo. Aqui tem alguns sites que vocês podem procurar, tá? Tem várias línguas. Procurar no Google Maharishi Vastu. Você acha diversos lugares, inclusive a gente tem no YouTube Vastu TV. Tem um curso recente de introdução à arquitetura védica Maharishi, que está no site da MIU, que é a Maharishi International University. Tá? Tem o endereço aqui também, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais. Acho que são 11 ou 12 lições. São entrevistas, na verdade. Tá? Esse é o meu contato. Pode entrar em contato comigo ou através do site também. Nós temos arquitetos responsáveis no mundo inteiro. E eu só para concluir com uma frasezinha de Maharishi. Isso foi uma entrevista que ele deu, uma palestra, na verdade, uma palestra que ele deu falando sobre poesia. Tá? A Poesia e a Vida foi em Massachusetts, em 1971, que ele fala, naquela profundeza de silêncio, ele está falando o arquiteto, o poeta e o arquiteto, né? Naquela profundeza de silêncio, o poeta é como um arquiteto, tentando visualizar a forma de uma ponte e considerando tantos aspectos diferentes: pressão do vento, tamanho da ponte, a sua largura, tantas fases da ponte se reunindo. Mas elas se reúnem de uma maneira tão bela, tão conectadas, se houver silêncio profundo internamente. Então, para encerrar e lembrar que a gente vive no vazio, é no espaço entre as paredes em que a gente vive. Obrigada. Que bom, Berenice. Muito interessante a abordagem a partir desse conhecimento, dessa cultura, né?
Agora, me diz o seguinte, bom, você presta serviço, né, enfim, de consultoria para o desenvolvimento de projetos com esse tipo de conhecimento. Como é que se dá o processo de trabalho, de cocriação de um arquiteto de um escritório ao contratar um serviço de consultoria desse? Como é que isso funciona? Em que fase projetual é interessante ter essa consultoria? Como é que isso se desenvolve até o desenho final do projeto? É muito boa a sua pergunta. Eu presto consultoria e também faço projeto. Primeiro tem que ter interesse do proprietário em adquirir uma, uma casa ou qualquer tipo de edificação com os princípios da arquitetura Vastu Maharishi. Tem várias coisas que são importantes. Primeiro, achar o terreno ideal. Qual é o terreno ideal? Tá? É aquele que não tem obstrução do nascer do sol da manhã, que corpos de água estejam localizados a norte, leste ou nordeste, e que a forma do terreno, a inclinação do terreno também são importantes, justamente também que propicie que os raios do sol da manhã ative essas energias nutridoras dos primeiros raios. Podemos fazer algumas correções, depende do terreno, mas cada caso é um caso. Tá? As pessoas entram em contato comigo, eu faço uma análise do terreno, onde elas gostariam de construir, e a gente tem que identificar se esse terreno é adequado ou não para que a gente possa aplicar esses princípios da arquitetura Vastu. E se a pessoa tem seu próprio arquiteto, então eu presto consultoria, cobrando um percentual em cima do projeto, né, do custo do projeto. E tem os royalties também. São cobrados 5% de royalties do custo da obra específica que vai ser calculado, vai precisar ter os cálculos védicos. Então, esses 5% é em relação ao custo da obra. Não é uma grande quantia, se a gente for colocar colocar na ponta do lápis, 5% pelos benefícios que você tem é muito pouco. 5% hoje em dia é o que você paga de cartão de crédito. E o processo de trabalho da aplicação desse conhecimento, né, junto a um outro profissional, um arquiteto que esteja desenvolvendo um projeto, por exemplo, de uma residência, como é que é o processo disso? A parte da contratação, ok, mas esse processo ele é desde o início, há um acompanhamento desde o início da escolha do terreno, ao desenvolvimento da planta, com o ordenamento das suas funções, Sim. até a finalização do trabalho? Sim, é desde o começo. Desde a escolha do terreno, desde o posicionamento da casa. É muito importante a gente ter um topógrafo presente durante a execução, mas o arquiteto que for contratado pelo cliente, nós mandamos uma base, a gente faz uma base e juntos a gente desenvolve o projeto arquitetônico e a consultoria vai do começo ao fim da obra. Berenice, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Bastante interessante a gente ter mais esse conhecimento, né, em prol do desenvolvimento aí dos nossos projetos, da arquitetura, do espaço construído.
Berenice, que é arquiteta urbanista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em Arquitetura Vasto Maharishi, pela Universidade Europeia de Pesquisa em Maharishi. Muito obrigado. Obrigada a você. E até a próxima. Até. Berenice, que é arquiteta urbanista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em Arquitetura Vasto Maharishi, pela Universidade Europeia de Pesquisa em Maharishi. Muito obrigado. Obrigada a você. E até a próxima. Até.